Pombagira das Sete Saias quer mandar um recado urgente sobre os seus próximos dias. Esse é o tema de hoje do canal Magia e Tarô. Espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Gratidão, você que está aqui de regresso. Gratidão, você que esteja aqui pela primeira vez. Espero que você goste, se sinta em casa. E quem não está inscrito ainda no canal, já vou te convidando a se inscrever, ativar o sininho para não perder nossas próximas publicações. E claro que não custa nada. Não esquece o teu joinha, se você gostar da leitura. É um joinha para o canal, ajudar o canal a estar aí visível, pertinho de vocês e crescer. É uma gratidão com a espiritualidade e é um joinha para você mesmo, que é alimentar também esta força desta vela, a força desta chama. O povo da encruzilhada, o povo da noite está aí com toda a força, para te dar esta mensagem, para receber você. E além de uma mensagem que a Pombagira das Sete Saias te deu toda a oportunidade, toda a força e proteção da espiritualidade. Laruê, Dona Sete Saias, gratidão. E Mujuba. Para você escolher a tua leitura, a primeira vem marcada com este cristal de selenita. E a segunda opção, segunda leitura, vem marcada com este anjinho. Cristal selenita na primeira leitura, o anjinho na segunda leitura. Gente, antes de dar início à leitura, lembrando mais uma vez, dia 27 agora de julho, Ritual Prosperidade e Abertura de Caminhos. Você que está aí no momento que precisa resolver aí tuas contas, tua situação financeira, ou você que está planejando crescer, abrir o teu negócio, ou a expectativa de uma promoção, mudar de trabalho, conseguir um trabalho, tá? Seja o que for na tua vida financeira, tá? Dá um upgrade, principalmente você que sente que às vezes a vida trava, né? A vida não vai aí para frente, você que ganha por comissão, seja o que for. Tua vida material precisa de um incentivo, precisa de algo espiritual para ajudar você. Esse ritual é justamente, né, para essa situação, prosperidade, tá? E você que está bem, mas quer ficar melhor, por que não? Vamos aí, é isso mesmo. Mas gente, ninguém se sente próspero sem outras coisas na vida. Não é só coisas, não é só bens materiais que nos representa como sentirmos-nos prósperos. Precisamos de saúde, precisamos de amor, precisamos de conquistar, né, na nossa vida aquilo que a gente sente de precisamos para estar bem. Harmonia na família, união, um filho, uma filha desviado assim, muito dentro do quarto, muito no seu próprio mundo, às vezes afastados, né? Precisando de união, de família, seja o que for. Olha a situação de herança que não vai para frente ou que está trazendo discussões. Às vezes famílias que eram harmoniosas e de repente para uma divisão. E às vezes você que cuidou de uma pessoa e agora se sente, né, que aquilo que era prometido, devido, não está criando confusão. Vamos lá, vamos pedir à espiritualidade que resolva essas situações. Você que tem o teu amor, faz parte da tua vida, você que não pode dizer, não me sinto próspero, José. Não é que me falte coisa, mas falta o amor, falta a pessoa. Põe aí nos teus pedidos para esse ritual. Gente, é um preço simbólico, R$ 89. Tem aí o link para você adquirir. Depois de adquirir, manda no e-mail magiadosrituais@gmail.com teu nome, data de nascimento, se envolver alguém nesse pedido, os dados dessa pessoa também e os teus pedidos, tá? Tudo que seja pedido, tudo que seja que você identifique que precisa, coloca aí. Se não quiser enviar no e-mail, para você é mais fácil no WhatsApp, envia no WhatsApp. O número está aí na descrição do vídeo, está no primeiro comentário. Eu vou falar para vocês, e para não acrescentar nada, o DDD é de Portugal, não é para pegar no número que está lá direitinho, acrescentar 55, não é para pôr mais nada, é como está. Mais 351 91 911 31 88, tá? Exatamente assim, e assim você consegue adicionar e mandar mensagem para mim, seja para esclarecer dúvida, ou seja já para fazer o teu pedido, ok? Você que vive na Europa, ok? Quiser adquirir diretamente a mim o ingresso ao ritual, em vez de ir na plataforma, tem a conversão de valores, fica mais caro, ok? Manda a mensagem aqui direto para mim também, tá certo? E agora, dito tudo, vamos à leitura.
Recado de Pombagira das 7 saias para o teu momento, para os teus próximos dias. Recado da Pombagira cigana para você. Uau! O urso envelope e o cigano. Os caminhos. Nossa. Pombagira cigana, mais uma carta, né? Explica melhor esta situação. Cachorro. Olha, gente, fala aqui de alguém aqui. Uma das leituras aqui, alguém aqui, o cigano, tá? Uma pessoa, pode estar perto de você ou longe, mas sentindo aqui um ciúme, aqui uma reaproximação por sentir falta e um sentido aqui de ciúme, tá? Aqui a última carta, que é o cachorro, pode significar, pode ser um ciúme de uma amizade tua, ok? Ou sentir aqui que essa pessoa deixou-se influenciar por uma amizade, ok? E agora está sentindo que essa influência de uma amizade, né, que eventualmente congelou um pouco aí a relação de vocês, foi um engano, tá? Em alguns casos até está sentindo que alguma influência de amigos fez ele perder, né, a oportunidade de estar junto com você, tá? Como é a visão aqui de um afastamento, é uma certa visão de perda, ok? O cachorro pode significar isso, é o ciúme de uma amizade, ou pode significar que essa pessoa, tá, quer reaproximar de você, mas vem assim, leve, né? Como uma amizade, querer saber de você, como é que você tá, como é que tu tá, como é que tá tu, né? Assim, naquele sentido de caminho, tá bem? Não levando isto para o amor, é uma resposta de uma mensagem, pode ser um currículo, um pedido teu, uma certa situação, dando uma resposta positiva, ok? O currículo pode ser um negócio também. Só que uma coisa, gente, ok, o parque, o ambiente social. Também pode ter algumas amizades, né, que estão aproximando, reaproximando, querer juntar pessoas, grupos de pessoas, tá no sentido positivo, tá bem? Única coisa que eu sinto aqui mais negativa em relação a amizades é pessoas onde pode ser identificado o urso como inveja, tá? Porque o urso pode significar inveja, tá bem? Então pode ser pessoas falando de outras pessoas, você identifica inveja, né? Então se tem de inveja de outros, então tá falando mal nas costas, tá com certeza que também vai estar falando de você, está criticando algumas conquistas de alguém, também vai criticar as tuas conquistas, tá? Então cuidado, boca de siri aí, quando você identifica que uma pessoa tem inveja das tuas amizades, está falando dos outros, está falando dos outros, vai falar de você também. Você identifica, nossa, pessoa invejosa, né, contra todo mundo, menos comigo. Olha aí a infantilidade, né? Olha aí, né, querer ser anjinho. E a escolha do anjinho é a próxima, né? Essa é do cristal, tá bem? E também num grupo aqui de amigos ou família, também tem alguém perguntando sobre uma pessoa. E depois ela vai contar o que é, tá bem? Que é também uma certa situação ou de ciúme, ou uma situação mal esclarecida, tá? Pode ser um ciúme. Você tem um amigo que gosta de uma amiga tua? Pode, normal. Um certo ciúmezinho, não assim no sentido negativo. Um ciúmezinho e tal, tá? Mas também depende daquilo que você vai dizer. Tem cuidado aí com aquilo que você revela, tá certo? Em outros casos, perguntar de alguém alguma coisa sobre um objeto que desapareceu dentro de um grupo de amigos e tem uma pessoa que não é desconfiar de você, é de outra pessoa que você conhece e sai aqui uma certa conversa, tá bem? Se você tem alguma coisa, né, em termos seja do que for, né, mas de relações de amor ou de amizades, que seja uma coisa que você queira esconder, tá? Pede aqui cuidado, né? Pede aqui descrição aqui com os teus segredos. Vai lá. Olha, uma fase muito favorável, né? Cigana das 7 saias, falando aqui,
uma fase muito favorável para as amizades, tá? Amizades sociais, amizades de trabalho, coleguismo, aqui tá positivo. Também fala de uma pessoa que quer juntar um grupo para uma situação importante. Pode ser uma situação de família, falar de bens que vão ser divididos, coisa assim do gênero, mas no sentido positivo, que eu estou vendo isto, ok? Ou uma pessoa que reúne um grupo de trabalho, grupo de responsabilidade, mas também no sentido positivo, ok? Com uma novidade e algo que impulsione aqui a vida, tá? Então, se você tem um amigo empresário, um amigo com muitas ideias, coisa assim, tem uma proposta para você, mas não é só para você, para pessoas, né? Quer juntar pessoas no sentido produtivo, trabalho, ok? Pode ser como aliança trabalhar para essa pessoa, pode ser contrato de trabalho, ou pode ser parcerias também. Carta dos peixes. Carta dos peixes é bom para as finanças. Grupo de investimento, grupo de trabalho, mais uma vez sai aqui favorável. Para vocês que estão pensando numa pessoa e tem uma certa saudade, há uma pessoa que vai estar falando que encontrou com essa pessoa, tá? E que ou essa pessoa falou de você, ou essa pessoa sentiu, que é a pessoa que você sente saudades, né? Sentiu que essa pessoa ainda mantém os sentimentos muito profundos por você, tá? Nossa. Que é como se essa pessoa ou quisesse esconder esses sentimentos, mas não consegue, ou essa pessoa perguntou de você e falou sobre a dificuldade de vocês estarem juntos, mas que não é sentimental e que no coração você ainda existe, mas fala de algo que impede, algo que de alguma maneira, pelo menos ainda separa, né? Ainda distancia vocês de alguma maneira. Raposa. Tá querendo dizer aqui a raposa, dona Sete? Criança. Você tinha aqui um medo infantil em alguns casos, né? Uma desculpa, como se fosse uma desculpa esfarrapada, tá? Mas não é completamente esfarrapada, depende da capacidade, né? Daquilo que a pessoa está pensando, sentindo, passando, tá? Há coisas que situações que alguém se queixa, a gente, nossa, quem me dera meus problemas fosse esse, né? Nossa, como é que a pessoa não resolve isso, né? Mas no outro pode ser algo complexo, não é verdade? E é isso que eu estou sentindo, né? Pelo menos a tua opinião e a opinião de alguém que encontrou aí com a tua pessoa amada. Ou você está contando a história e a pessoa identifica assim, né? O motivo aqui de vocês estarem separados, né? Identifica que essa pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água aqui em uma certa situação, ok? Que pode ser uma situação de ciúmes, em muitos casos, ou uma situação até mesmo de magia. Tá alguém falando isso para você? Porque que a pessoa não consegue sair de uma situação que é vista fácil, né? Ou vista óbvio, né? Se não está bem numa situação, porque não se aproxima. Magia. E a pessoa está falando que essa magia deve e pode ser cortada. Ok? Num sentido espiritual, roer a cruz. No sentido espiritual e no sentido no sentido cobra, ou seja, no sentido de cortar tudo que é o mal sobre aquela pessoa, tá? Não é só amarração, tá? É inveja. E em alguns casos a espiritualidade ajudar para curar um tipo de vício, um tipo de comportamento que a pessoa tem, que ela, vou dizer assim, faz mal a ela própria, tá? Mas que tem um fundo aqui espiritual. Repara que essa pessoa,
tem sentimentos profundos por você e tem situações na vida dela que ela tem uma dificuldade de esclarecer melhor as situações, né, de amor, de sentimentos, que pode ser um trauma que dá parte de infância, né? Trauma de infância. Uma coisa que ela pode ter sofrido, uma coisa que ela pode se envergonhar de juventude, ok? Que reflete hoje na maneira dela ter um comportamento, às vezes, né, meio vicioso, vou chamar assim também, que vem por causa desse trauma, vem por causa dessa situação aqui, ou de magia ou trauma de infância, ou até as duas coisas, ok? Em alguns casos, essa pessoa é vista por alguém como uma criança. Normalmente isso é mãe. Normalmente. Tá? Mas pode ser uma tia, pode, né? Mas normalmente é mãe, ok? Que tem aqui um poder sobre essa pessoa amada, tá? Onde ela às vezes cai sempre num ciclo repetitivo. Na visão dessa pessoa, que vê ela como uma pessoa infantil, uma criança, né? Não no mau sentido, vista por ela no sentido domínio, tá? Criança assim me pertence, tá? Ela acha que está escolhendo o melhor para ela, tá? Às vezes só com orações, só com uma obstinação de querer que atrapalha a vida do ser amado, ok? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação aí para frente. Com o tarô de hoje. Participação. Viajar. Estresse. Mudança e luta. Levando isto aqui para aquela leitura que eu falei de amor, onde a pessoa tem um trauma, uma magia, ou uma obstinação de alguém sobre ela, né, que pode ser vista como uma magia, ok? É como se fosse vista como um karma, ok? Tá? A luta. E o que eu identifico aqui da Dona Sete, uma luta onde essa pessoa caía sempre dentro de um ciclo. E às vezes ela até parece assim, obstinada em algumas coisas, tá? Mas influenciável, facilmente influenciável por algumas energias, opiniões, que lhe causam certas projeções, causa assim uma certa miopia na visão, miopia mesmo, tá? Não física, né? Mas miopia, uma dificuldade de ver isso que você vê com clareza, que ela é uma pessoa que é influenciada por alguma coisa, e influenciável, tá? Principalmente, né, em muitos casos, de mãe. E identifica como um karma, um sentido, tá aqui ó, culpa, no sentido daquilo que eu falei, essa culpa, trauma do passado. Nunca falou de culpa, né? Nunca falou, né? Ela não pode não falar tudo também. E às vezes a pessoa, né, às vezes tem traumas que a pessoa nem identifica hoje que tenha, mas existem, ok? Projeção de culpa. E aqui a projeção de culpa também pode ser uma pessoa que coloca muita culpa em tudo, menos nela. Tá? Tá vendo um ato aqui, né, da pessoa, como é que eu vou mudar uma situação, mudança, se eu estou de tal maneira influenciado, não é, que eu acho que a culpa é todos os outros. Se eu acho que a culpa não é minha, como é que eu vou mudar? Eu só penso que os outros é que tem que mudar. E o mundo tem que caber da maneira que eu projeto o mundo, não a maneira que o mundo me projeta, entende? O Criador, onde a espiritualidade tem aqui uma saída, vamos dizer aqui, para o amor de vocês, tá? Uma coisa que é importante, né, aqui, o Criador e os enamorados, os amantes. Além da ilusão. Ok. Repara que eu falei que essa pessoa tinha como uma miopia, tá?
uma visão turva. O amor de vocês, tá? Junto com a espiritualidade, é o que está aqui, tá? O Criador e os amantes. É que vão tirar além da ilusão. O que é o além da ilusão? O que vai cortar? Essa visão turva. Entende? Ver a realidade, uma do amor de vocês, mas essas influências, essa incapacidade dessa pessoa que tinha de ver, né, as influências nos processos que ela passou e poder também, gente, ela trazer ao de cima. E quando a gente traz ao de cima algo que é um trauma, a culpa, um insucesso aqui esquecido aí no passado, a gente tem condições de curá-lo. A gente tem condições de pôr para fora e eliminar do nosso sentido para não nos acompanhar mais aquilo que eu falo, certos vícios comportamentais, ok? Para ajudar vocês a estar numa relação estável, numa relação que posso dizer, Deus está dentro de vós, casal, união, protegendo, ok? Senti alguns de vocês um pouco afastados, pode ser um triângulo amoroso, ou um quarteto amoroso, onde há um sentido de culpa, há um sentido de vocês querem estar juntos, mas a pessoa se sente responsável, chantageado, pode ser chantageado pela pessoa nesse sentido de culpa. Aí é um pouco o contrário, ela se sente culpada de tudo. Um de vocês tem uma pessoa que não se sente culpada de nada, e outros tem um que se sente culpado de tudo. Tá? Que pode ter a ver, né, com a relação, óbvio, se é um triângulo ou um quarteto amoroso, há um sentido de culpa de amar, mas um sentido de culpa, né, de uma luta que não consegue, né, ter um resultado, aquele comportamento, né, entende? Que pode ter sido despolitado mais, até pode ser um triângulo amoroso que foi descoberto, se for um quarteto até da parte de você, ou um triângulo for da parte da pessoa, tá? Alguém que descobriu, alguém que mexeu aí nesse segredo, vamos dizer, tá? E esse sentido de culpa, esse sentido de chantagem, tá? Seja qual for a situação, tá? O amor de vocês, a luz da espiritualidade, é para ser vivido, é para sair aqui vencedor. E essa culpa, de uns que não existe a culpa, de outros que só existe culpa, é ir além dessa visão, é ver a realidade. Não é culpa, é escolhas. E muitas vezes no amor nos leva a novas escolhas. E é isso que está falando aqui entre vocês. Já outros, diz a Dona Sete, não é, que vocês estavam aí tranquilinhos da vida e veio alguém aqui e arrancou o amor da tua vida dos teus braços. E esse sentido aqui de culpa que essa pessoa hoje está sentindo é algo agora atual, a mudança. É a mudança que ela está sentindo, uma luta, uma projeção e uma culpa. Tá? Um sentido de perda. Um sentido de arrependimento aqui, tá? Porque ela fazia parte aqui da tua vida e hoje, né, vocês até, muitos de vocês tinham uma vida que estava assim, crescendo. Em algumas fases, um pouquinho aqui de monotonia, mas é normal, se for uma relação mais prolongada, mas tinha assim a luta do dia a dia. Essa pessoa também entrou em estresse e o mundo aqui de ilusão e alguma coisa e de magia puxou fora essa pessoa da tua relação. Mas aqui um proteger, aqui um apagar, uma borracha que a espiritualidade quer ajudar você a ter, para vocês viverem, né, viajarem, vou chamar assim, para uma vida agora, tá, renovada entre vocês. Deus dentro de vocês. E esse Deus dentro de vocês, e o amor de vocês ser real, fora do mundo das ilusões, que em alguns casos arrancou essa pessoa aqui dos teus braços, tá bem? Gente, alguns de vocês estão numa certa situação aqui um pouco dramática, vamos dizer assim, pronto, não é a melhor palavra, né? Mas para você não encontrar um recurso de arranjar aqui a tua vida, que pode ser financeira, alguns de vocês sentem que as pessoas te culpam de algo, se afastam de você, afastaram, e você não encontra aqui uma perspectiva, tá, de consertar algo, tá? Principalmente aquela situação, as pessoas te culpam, afastam e você precisa de uma resposta rápida, mais ou menos urgente para alguns de vocês, tá? Para dar a volta por cima, para você encontrar, vou dizer, o teu lugar ao sol, tá? E muitos de vocês, se não todos, estão falando, José, mas eu oro,
Eu tento me melhorar a cada dia, tá? Eu tento fazer as minhas melhores opções. Fui enganada e tive um prejuízo, tá? E não me conformo de ter esse prejuízo. Me sinto também culpado. Não é só as pessoas que me culpam, me sinto culpada. Mas ao mesmo tempo me sinto inocente, porque eu sou humana. E me sinto que tudo que eu fiz foi de uma maneira, com uma certa ilusão, enganaram-me, né? Mas fiz de uma maneira voltada para Deus. Nunca foi para prejudicar os outros. E as outras pessoas, em alguns casos, me condenam, até mesmo por isso, por ser boa demais, tá? Mas a estudante tem uma proteção aqui para te fazer, tem um recado e tem aqui uma maneira, tá, de você encontrar aqui a tua libertação, tanto da culpa, mas principalmente no mais imediato, resolver esses problemas, seja do fórum familiar, seja no fórum amoroso, seja do fórum sustentabilidade, tá bem? Isso vamos ver aqui de tarô. Boa. Gente, alguns de vocês vão estar aqui numa situação, ok? Olha, o imperador, os enamorados, o rei de ouros. Numa situação com alguém que representa aqui o amor, né? Os enamorados. Mas representa aqui também estar bem na vida. Vou dizer mesmo assim, útil, agradável, tudo aqui ao mesmo tempo, tá? Tá bem na vida. Pode ser uma pessoa nova na tua vida, para quem tá sozinho. Deixa eu ver se... Só aqui uma coisa. Dois tempos... 8 de copas. Você quer dar uma... 6 de copas. Apagar o passado. Novos amores importantes aqui na tua vida. Tô? Trazendo uma ajuda financeira. Tá? E não estou falando que você está nesse amor por causa da ajuda financeira. Estou falando que vem o pacote assim completo. Amor, né? Uma pessoa importante. E aqui ser o rei de ouros e o imperador... Não quer dizer necessariamente que seja um milionário, mas se for, melhor, bom. Tá? Mas que partilha, não é? Que está contigo. Alguns de vocês até podem ter tido uma relação com alguém que tinha muito mais poder. Outros tiveram alguma pessoa que enganou você, deu um prejuízo financeiro, tá? E você tem que estar numa situação que quer se sentir amada de verdade, não enganada, tá? E não com alguém que não partilha, alguém que te dá migalhas, tá? Alguém que está do teu lado para aquilo que der e vier. Tá? Que esteja em comunhão com você, de sentimentos e de vida. Tá? Às vezes não é necessário ser um milionário, nem é necessário você precisar, às vezes, né? Mas a pessoa mostra que está ao teu lado, se precisasse, né? Porque a pessoa, quem ama, partilha. Né? Quem ama não desconfia, quem ama não é egoísta, quem ama está ao lado porque deve é. E casais. Gente, não só, tá? Mas principalmente arianos, geminianos, casais arianos, geminianos, librianos e virginianos, sucesso, tá? E sucesso e apagar do passado as decepções, tá? Com união do casal e prosperidade ou novo amor, que apaga o passado para quem deseja apagar e deseja um novo amor. Tá certo? Zé, o que é casais geminianos, por exemplo? Um de vocês ser de gêmeos, tá? Por exemplo. 2 espadas, né? Esclareceu a dúvida. 2 espadas. A lua. Alguns de vocês precisam fazer um exame aqui, talvez hormonal. E de olhos também, tá? Mas tem dor de cabeça e tal. Muitos problema de olhos, tá? Ou de vocês não trocam a lente, não trocam aí, tá? Então procurar aqui saúde ocular, tá certo? Pode ser tensão ocular também, alguns, tá bem? Então, tudo que seja olhos, alguns de vocês, e alguns, hormonal, tá? Tipo vitamina D, por exemplo, pode ser.
Medo de dirigir ou medo de não tirar a carta, né? A carteira de motorista. Vamos ver. 6 de paus, vamos ver se é o medo. As de ouros. E tem vitória, tá? Então vitória é tirar o medo, né, de não tirar a carteira. Alguns aí podem estar fazendo exame próximo, diz aqui sucesso, ok? Poder ter um recurso, ok, recurso financeiro para ir adiante, tá? Ir adiante pode ser justamente com exames, tratamentos, tá? Trocar a lente dos óculos, lente de contato, sucesso numa compra de um carro, a resolução de um problema com um carro e tudo que seja seguir adiante no sentido de prosperidade. O carro, 7 de paus e o as de ouros, conseguir seguir em frente. Alguns estão com certo receio, não sei se é de perder o trabalho, mas aqui pode não perder o trabalho, mas alguns até arranjam um trabalho mais rápido do que aquilo que perdem, tá? Então, tranquilidade, paz aí nessa hora, tá? Nove de copas. Oito de ouros. Gente, a terceira semana do mês de agosto, ou quase fim de agosto, é favorável para quem está à procura de trabalho, que não precisa daquela urgência, ou sentir que o teu trabalho vai adiante, tá? Você trabalha a tua própria empresa, uma coisa que vai adiante. Tá bom? Festas e ambiente de trabalho, descontração. Boa. Pode ser férias também. Rainha de copas, descontração. E o mago, boa. Aqui esse sentimento aqui alguns de vocês, principalmente esse mês que vem agora de agosto, tá? Sentir descontração. Pode ser comemorando trabalho, sucesso, ok? Conforto. Recebimento de um valor em dinheiro, tá? Pode ser de trabalho, pode ser de negócio. Até comemoram uma compra ou o sentido, seguir adiante minha vida financeira, tá bom? E a vida amorosa também tá positiva, tá? Essa leitura favorece muito o novo amor, ok? Já falamos também ali de curar, assim, amores que estavam assim muito doentios, mas para quem deseja novo amor, quem quer sair de situações, esquecer aqui as situações do passado, está muito positiva, ok? Também vejo alguns de vocês num lado mais espiritualizado, talvez até mesmo estudando, não é? E sentindo também a espiritualidade, como a espiritualidade te abraça, te protege e te revela aqui essas situações de conforto, amor. Alguns de vocês têm um desejo, né, de sentir amor com uma pessoa, tá? E sente que a espiritualidade traz uma qualidade de amor dentro de vocês, tá? Não sei explicar muito bem, mas é uma energia assim como se fosse um abraço de ambos, como se estivesse dentro de um lugar espiritual, né? Um abraço, vou chamar assim, não considere heresia, tá? Mas duas pessoas que se abraçam, tá? Como se fosse um abraço de Deus. Deu para entender? Ok? No melhor sentido possível, gente, tá bom? Deus é amor, amor é Deus, né? Então por que não? Valete de espadas. Imperatriz e o Papa. Alguns de vocês vão estar numa situação aqui com uma pessoa razoavelmente jovem, tá? Pode ser uma relação, pode até ser um casamento com uma pessoa jovem. Alguns de vocês, tá? Que essa pessoa quer te fazer sentir dona do espaço. Dona aqui, né? Desse abraço, né? Esse abraço de amor, esse abraço de Deus, tá certo? Onde vocês têm uma situação aqui que pode ser com filhos. Deixa eu ver. 7 de espadas. Ok. 7 de ouros. Sabendo algumas situações que, aí, por exemplo, de filhos, que tenham certas situações de trabalho, certas coisas aqui no trabalho,
que essa pessoa está passando. Gente, é como se pode ser uma falta de compromisso com o trabalho, ou a pessoa ganhando e gastando tudo logo a seguir, ou uma pessoa não te dizendo uma coisa aqui, sabe? Que é estar trabalhando e ganhando pouco, é como ser explorada, tá? E alguém aqui pode ser com vergonha, ou algo assim, não te dizendo isso, tá? Mas precisa de ajuda, ok? Cuidado com pessoas que te pedem dinheiro. Te prometem algo, mas nesse prometer algo, te pedem dinheiro, precisa um certo cuidado, tá? Alguns de vocês têm uma pessoa que está falando assim, eu amanhã, por exemplo, amanhã, para semana, eu vou começar o trabalho, precisava comprar uma roupa. Opa, esse é um filho teu? Tranquilo. Se é uma pessoa muito conhecida, tranquilo. Tá? Mas para alguns pede um certo cuidado se esse pedido de dinheiro é mesmo para aquilo que uma pessoa está dizendo, ok? A temperança, 2 de ouros. Bom, equilibrar o material. Algumas despesas aqui tem que ser equilibradas. Alguns de vocês vão de férias e depois tem que equilibrar aqui as despesas. E cuidado com a competição. E de férias e depois, né, vai aí com o cunhado, vai aí família, né, vão e depois competição, a pessoa quer competir contigo, quem mais gasta nas férias, quem mais faz isso, tá bem? Um certo cuidado. E se você tem alguma coisa que você não... Imagina que você vai de férias e vai, sei lá, você tem medo de alguma coisa, tá? Não tem experiência de, sei lá, andar de bicicleta, né? Mas daquela coisa, vai, anda, vai, faz assim, faz assado, tá? E você vai, não sabe andar direito e se machuca, tá? Eu falei andar de bicicleta como um simples exemplo, ok? Né? Mas para um momento aqui de você que puxar, desafiar, vai que vai ser bacana, sei o que mais, puxa, se você conseguir, é legal a gente se desafiar e vencer. Né? E principalmente se a gente gosta daquilo, nossa, eu não sabia fazer isso e fiz e me saí bem, tá? Mas a gente às vezes não faz, nem gosta, nem quer, é só por exibir, né? É só porque o outro está puxando pela gente. Pede um certo cuidado, tá bom? A justiça. No campo da justiça há uma coisa aqui positiva, porque que vem uma situação que é razoavelmente rápida a ser resolvida, que você podia estar à espera, e uma solução de uma situação. Imagina que eu estou imaginando aqui, uma pessoa diz assim, não tem meio, né, para te pagar alguma coisa, tá? Tu não tem meio de pagar de uma maneira, paga de outra, né? Ou divide um bem, ou vende, uma situação assim, né? Desde que seja aqui algo que é a teu favor, algo que você espera e algo que vem ter com você, questão de justiça, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Um grande beijo no coração, gratidão. Não esquece do teu joinha se você gostou. Se for possível, partilha com teus amigos essa leitura. E não esquece, dia 27, ritual, prosperidade e abertura de caminhos. Okay. E agora vamos em frente para a segunda leitura. Segunda leitura do anjo. A lua. Os peixes. A primeira leitura falou isso aqui, a segunda também, para alguns de vocês, tá? Um exame hormonal também,
tá? Fazer um exame. Até alguém que quer, alguns de vocês querem mudar, assim, algum comportamento assim, no sentido hábito, tá? Para ter mais saúde, primeiro ver se está tudo bem, tá? Em vários níveis, ok? Para alguns de vocês, exame de fígado, tá? É poucos, né? Mas para alguns, exame de fígado. E diz aqui para vocês, vocês vão ter o resultado de algo que vocês vão poder comprar algo importante para vocês razoavelmente breve, tá? Comprar algo importante para vocês. Pode ser ficar com uma casa que é coisa de família, o resultado de algo que pode ser visto como um sucesso. Repara, gente, a lua é fama, sucesso, né? Os peixes é cardume, tá? Então sucesso, né? Então uma coisa que você vende, muita gente compra, você que é artista, você que divulga algo na internet, tá? Muito bacana, muito positivo. Também pode encontrar algo, ou comprar, adquirir algo que é suposto ser desejado por muita gente. Pode ser até num leilão, pode ser uma casa que era disputada, pode ser o resultado de um trabalho, o resultado de um trabalho, né? Imagina, você faz uma experiência de trabalho, tá? E fica naquela vaga, e até cresce. Esse trabalho era desejado por muita gente, e essa vaga é para você. Pode ser no concurso, tá? Mas vou mais assim, o resultado mais assim, ganho de dinheiro, mais automático. Pode ser coisa do local de trabalho, vaga de trabalho, tá? Mas para muitos de vocês é o resultado, né, de investir numa sabedoria, e isso fazer sucesso perante as pessoas, ok? E um sucesso sólido, tá bom? Você que trabalha com o âmbito saúde ou o âmbito aparência, como é aparência estética, tá? Também vem aqui uma fase de muito sucesso, principalmente setembro e outubro. Espera aí, gente, vem cá. Investir na tua saúde também, recursos para investir na saúde e para alguns de vocês ser obrigado a fazer exames de saúde para você poder, ou pode ser viajar, ou ocupar uma vaga, um lugar que precisa fazer exame de saúde, tá positivo, tá? Isso. Cavaleiro, o parque e a montanha. Tem uma coisa aqui que vai ter um atraso. Pode ser um móvel para casa, ou uma situação de mudança de casa pode ter um atraso. Pessoas que vão se mudar, isso é importante para você, mudar de casa, pode ter um atraso, tá? Imagina você também mudando de casa para outra, já ligar a luz, já ligar a água, já cuidar. Às vezes a gente esquece do mais básico, tá? Então, certo cuidado adicional, porque tem coisas que pode ter um atraso, tá? E coisas de casa. Você que adquiriu, comprou alguma coisa, né? Vai receber em casa, pode ter atraso. Não é grave, mas são coisas que podem atrasar. Tem uma coisa, situação, é que assim, alguns assim, por exemplo, fazer uma viagem, férias, combinar alguma coisa e tá, assim, adiando a espera de umas pessoas, pode ser, por exemplo, pessoas de família, tá? Tá adiando e depois o pessoal diz que não vem. E depois você perde a vaga, né? Por exemplo, imagina que é para ir para um hotel, não é? Ou uma casa que era de um familiar, mas você nunca mais deu resposta e depois perdeu. Né? As pessoas fizeram você, né, fizeram você adiar e depois perdeu. Né? Quando você pensou, não vou, então vou eu, aí é tarde. Né? Então, muita clareza, tá? Por aqui, chamar a atenção aqui em tempo eficaz, as pessoas, né, vão cumprir aquilo que é situação assim, né, de mudança, situação de viagem, tá bom? Carta os livros.
estrela. Livro, estrela, criança, nuvem. Gente, alguns de vocês podem ter uma pessoa próxima, né? Que essa pessoa se sente um pouco desorientada, ok? Não completamente, né? Mas alguma coisa na vida dessa pessoa não rende, tá? Ela pode estar com uma desilusão amorosa. Uma desilusão amorosa que, sabe, ela perdeu a qualidade, algumas dúvidas aqui, e é uma mudança de humor que você identifica aqui em uma pessoa, pode vir de uma desilusão amorosa, tá certo? Mas ela vai encontrar a resposta positiva e isso vai passar. Mas, mesmo assim, é preciso aqui que ela abra o coração, né? Imagina que é um filho, uma filha tua, teve uma desilusão amorosa. O comportamento dela mudou. E ela era assim, muito... eu vou fazer faculdade de Direito, vou fazer Engenharia. De repente, não sabe, tá? Pode ser algo que, né, uma desilusão amorosa que pôs essa pessoa muito embaixo, tá? Precisa de um auxílio. Não precisa de quem vai lá, sabe, ser inconveniente, tá? Mas precisa, né, mostrar que se... uma compreensão, ok? O melhor possível. Ah, José, mas é verdade, na minha família tem assim uma pessoa, mas ela não dá espaço. Vai acender uma vela vermelha aos guardiões aqui dessa pessoa, que ela abra esse espaço, encontre nela a autoestima renovada, tá? E alguns eu vou mais longe, alguns de vocês estão vendo uma pessoa, tá? Que ela está deixando de lado o amor com as pessoas, pode até ser com você, tá? Mas imagina que é o filho, pode estar deixando de lado o amor entre filho e mãe, filho e pai, o amor em relação à pessoa que ela gostava, aos estudos, ao trabalho, à própria imagem, pessoa depressiva, tá? E passou por algo assim que é visto aqui como um trauma. Pode ser uma coisa até que não é traumática, não devia ser, mas na cabeça da pessoa é. Aí ela precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, tá? Não é aquela coisa, vai passar sozinho, ou vou deixar em paz. Precisa você acender uma vela espiritualidade, tá? Aos guardiões é uma vela vermelha para essa pessoa ter autoestima, definição e coragem para enfrentar os próprios problemas e eventualmente quebrar uma influência que está fazendo essa pessoa estava tão assim, né, como um foguete para crescer, de repente virou ao contrário para se enfiar no poço. Pedir a espiritualidade ajuda para essa pessoa vir para cima, tá bem? Vamos agora de tarô egípcio. Os acordos. A fragilidade. Gente, Pombagira das Sete Saias, aprendizado, tá falando para você não aceitar qualquer coisa assim, tá? Imagina que você tá no trabalho, tá? Para não aceitar qualquer coisa, qualquer acordo aqui referente a uma mudança, né? Para você parar, pensar, saber os direitos, vamos dizer, mas também valorizar a tua capacidade, tá? Também não é mudar para qualquer coisa, né? Porque olha, isso acontece, né? Às vezes a pessoa está num trabalho tóxico, tá? E às vezes para não suportar mais, vai para um trabalho, né? Ou para uma situação frágil, né? Uma situação de perda. E precisa aqui, primeiro vamos trabalhar na estudante para ver se esse ambiente frágil você resiste, pode mudar, pode vencer alguma coisa, tá? Ok? E depois, né? Vou usar das tripas coração, é verdade, para ter uma tolerância e ajuda da estudante, né? Paciência e um paninho para embrulhar, ok? Mas que é para você não sair como um perdedor, sair como um vencedor, sair para melhor. E a Pombagira das Sete Saias está falando, quero ver você sair de uma situação difícil para uma situação melhor, não para uma situação pior, tá? Isso não é solução. Solução é sair do ruim para o bom. E é isso que a Pombagira está espera aqui, que você se conscientize e tenha essa força aí, força da espiritualidade em você e confiança para isso, tá?
E tem uma situação que alguns de vocês, ajuda, pode se acanhar. E para não se acanhar precisa de ajuda, ok? Alguns de vocês até queriam falar em público e não conseguem, e estão perdendo dinheiro, estão perdendo até a autoestima por causa disso. Pede ajuda, né? A espiritualidade, mas pede ajuda a um profissional, alguém, tá? Que te ajude, né? Você tem cara de pau, né? No bom sentido, né? De vai lá e fala, faz uma palestra, defende os teus direitos. Alguns de vocês têm acanhos na situação, não sabe se defender, fazer um mau acordo para não entrar aqui, né, não expor aqui que você não está feliz, aceita um acordo de... Ia falar um palavrão quase, gente. Um acordo que não convém, tá? Só para não entrar aqui, né? Não para lutar a favor dos teus direitos, tá? Pode ser uma situação de família, de bens, pode ser uma situação de uma posição qualquer, em algo, mas pode ser no trabalho, tá? Mas defender aquilo que é verdade, defender aquilo que é teu, né? Teu, de direito, coisa importante, tá? Não estou falando de defender besteira, não estou falando, né? Eu vou teimar com aquela sobre política, né? No meu trabalho, aí, né? Aí você pode se afundar, né? Se for a parte frágil do elo, não é? Brigar por besteira, não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu estou não acanhar, aceitar um acordo em prol de um grande prejuízo só para você, porque você se acanhava para defender o teu território, defender os teus direitos, tá? Muito cuidado com isso, tá? E buscar o teu direito e buscar a mudança se você sente que nunca, né, o teu direito e o teu valor foi reconhecido em determinado lugar, e seja o que for. Seja local de trabalho, seja local de família, seja o que for. Buscar sempre aonde te valorizam, onde você sente que você tem voz e ouvidos, tá bem? Daquele cochichinho que não quer que você ouça alguma coisa, e não que quando você quer falar, não tem a palavra, tá? E é um mundo de contrariedades. Não. Em lado nenhum, fazer acordo para você ter o arrependimento depois, tá? Aqui uma pessoa quer voltar para você, mas você tem que ter firmeza nessa volta, saber o que é que essa pessoa realmente vem trazer para você. Porque alguns de vocês têm uma pessoa que vai e vem, e sempre quando você tem algo, né, para mudar da tua vida, algo para entrar, para mudar, para valorizar a tua vida, vem uma pessoa e te prende emocionalmente, tá? Pensar bem se vale a pena isso. Pensar bem, né? Mas eu amo, eu não consigo, né? Mas tem que ser dura, tem que ser exigente, tem que ser clara em você, na espiritualidade e com a pessoa, tá? Para não ter o quê? Arrependimento. Nem para a pessoa, eu vim, né? Puxa, eu estava conhecendo uma pessoa bacana, né? Você volta para a minha vida, né? E agora diz que está arrependido, né? Mas o maior arrependido é você. Então, cuidado com essas voltas aqui, sem você ser exigente, sem você não questionar a pessoa e sem questionar a espiritualidade, o sentido dessa volta, o quanto a espiritualidade pode ajudar para essa volta ser de confiança, ser de qualidade, a roda da fortuna. Tá? E, gente, há uma pessoa realmente aqui na vida de muitos de vocês que quer uma oportunidade e resolve aqui como uma situação de uma vitória de um karma. E essa pessoa tem algo, né, nessa vitória de karma, onde vocês são como uma engrenagem. E aquilo que você não conseguia realizar totalmente sozinha, tá? Ser feliz totalmente sozinha, vamos dizer assim, essa pessoa nesta volta, curando o karma, curando uma maneira de ser, tendo uma mudança especial, valorizando, investindo na relação, é como se você agora sim se sentisse completo e se sentisse, vou dizer, em autoridade sobre a tua vida. Interprete aí o que isso representa para você. Agora vamos de tarô. Sete de ouros. Pagem de espadas. Rei de paus. 4 de paus. Gente, algum de vocês é um meio de trabalho, um meio aqui de uma...
de um plantar aqui, um lugar onde você está tratando alguma coisa. Pode ser no trabalho, pode ser um lugar teu, uma empresa tua, ou você está num lugar público cuidando de algo, e alguns de vocês vão estar conhecendo aqui uma pessoa bastante interessante. Gente, sabe aquela pessoa que a gente começa a falar e aquela pessoa quase que imediatamente nos muda a nossa energia, nos coloca para cima, nos empolga e vou dizer mais, nos apaixona, tá? Olha aí. A lua, 4 de paus, a lua. E o 8 de ouros. E, gente, alguns de vocês, incrível. Alguns de vocês, você que está sozinha, você é sozinho, você que está projetando, preciso de um novo amor na minha vida, tá? Aqui é meio que do nada conhecer essa pessoa. É do nada, mas não é por acaso, tá? Porque é aqui uma pessoa que praticamente vocês não se desgrudam mais, vocês se encaixam aqui um no outro como a sede e a água. A sede e a vontade de beber. Encaixa aqui um no outro que começa no 7 de ouros, vai ao 8 de ouros. É como que quase uma identidade em sonhos, uma identidade em querer, uma identidade de visão de vida e motivação que não é mesmo por acaso. E não é por acaso ficar aí grudados, tá? Para uma relação aqui assumida. Muito em breve vai acontecer isso com muitos de vocês. Gente, fala aqui também de alguém, muito cuidado, tá? Alguém falando de uma pessoa, dizendo que essa pessoa esqueceu de você, ou já não quer, ou está em outra. Precisa de um cuidado, tá? Pode não ser verdade, o exagero e a intenção de alguém falar isso para você sobre alguém, e às vezes nem você perguntando, tá? Às vezes parece que é até para se rir de você, da tua situação, tá? E muitas vezes exagerado, ou mesmo mentira, com certo cuidado. 9 de paus, 3 de paus, 4 de espadas, sacerdotisa. Há uma certa amizade aqui, ou pelo menos uma paz aqui entre irmãos. Rei de copas, pajem de ouros entre irmãos, 9 de paus. Uma rixa antiga entre irmãos que fica, vou dizer, em paz, tá? Não é necessariamente fazer as pazes, quem dera seja, tá? E pode para muitos. Outros é simplesmente ficar em paz, ok? Um assunto que era divisor, ficar em paz, tá? Organizado. Agora vocês me dizem assim, José, eu não conseguia meditar, eu não conseguia dar um segmento a um certo transe, né? Transe mediúnico, ou simplesmente meditação, acalmar os pensamentos, trazer algumas respostas para mim. Às vezes começo a conseguir como sonho, mas depois perde-se nas nuvens, tá? Mas aqui sinto um desenvolvimento em você. Você vai encontrar a clareza dos pensamentos nesse sonho, nessa meditação, nesse transe, seja o que for, tá? Vislumbrando a tua situação de identidade de amor, um amor de alma com alguém, e uma identidade de como estar com esse alguém, tá? Pode ser um amor de alma que você vai encontrar, ou o estar renovado com o teu amor de alma, tá? Porque aqui como é um transe e muitos de vocês têm uma pessoa ao longe pensando em você, e você sente que há algo em vocês. Às vezes sente a pessoa, mas de repente parece que uma barreira, um calafrio, mas vocês conseguirem ir mais longe nessa visão dessa pessoa que existe, ou existirá um amor entre vocês, tá? Se é um amor que já existe, um amor de alma que já existe,
esse cavaleiro de ouros, desculpa, o cavaleiro de copas e o valete de ouros, roda da fortuna. Se afastou, volta, tá? Se essa pessoa gelou, né, aquece. Se essa pessoa entrou num ciclo aqui ou voltou para uma rival, né, um ciclo com uma rival, como se fosse uma obsessão, cessa a obsessão. Cessa esse fazer mal a nós os dois, né, nesse afastamento, ok? 8 de copas, dar a volta, né, a volta para trás, onde existe o amor, e não seguir em frente onde existe o pântano. 10 espadas. Eu vejo aqui como essa espiritualidade te desse aqui uma recompensa. A espiritualidade te desse uma recompensa. É verdade aqui que 7 de copas, uma recompensa, 7 de copas, que é, vai das tuas orações, vai do teu lado espiritual, embora sofrendo, você foi buscar na espiritualidade uma resposta. Foi buscar na espiritualidade algo, pensamento, uma força positiva e não praguejar, tá? Pode ter passado uma fase que até praguejava, se queixava, né? Mas foi buscar na espiritualidade uma cura e você está recebendo uma resposta, mas uma resposta que se materialize, tá bem? Pode ser no amor? Pode, 7 de copas. Pode ser no sonho de consumo? Pode. Pode ser você gosta de uma pessoa, mas agora é assumir, né, a relação firmemente, né, fortalecer os laços. Pode, é conforme aqui os teus sonhos. Também pode ser um sonho, 10 de copas, né, de ter a família, ter uma projeção de família unida, sarada, né, curada, tá bem? E para vocês representa uma nova oportunidade, de uma visão diferente da vida. Uma visão da espiritualidade que cura e liberta, tá? Cura e liberta. Uma nova oportunidade de ser feliz em vários sentidos, ok? E é como quem livra você também de uma crença, né? Algo que era muito, né? Pelo menos na tua visão, uma crença que era muito limitante para você, tá? É um objeto de cura para você viver teu sonho e a tua liberdade. Alguns de vocês vivem um triângulo amoroso, onde vocês vão ter vitória. E o sentido, tá? De ser um amor abençoado pela espiritualidade. Por quê? Porque é o amor verdadeiro. E é onde está o amor agora. É entre vocês, não no passado. Pessoal, espero que você tenha gostado. Não esqueça do teu joinha, um grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.